Hebreus, capítulo 13, verso 18, vai dizer assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome de Jesus. Você vai me ajudar a pregar hoje? Hoje eu vou começar uma série, e esta semana vai ser adotada a Semana de Honra. Diga assim: eu estou apenas iniciando hoje a minha semana de honra. Agora, a honra, meus irmãos, honrar não é bajular. Honrar não é ficar fazendo aquela euforia toda, aquele glamour todo. Não. Honrar é reconhecimento. Diga assim: honrar é reconhecimento, é dar valor. É simples. Agora vejamos novamente o texto que nós lemos como base. Orem por nós. Certamente, Paulo dizendo: orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Não é em parte, é em tudo. Amados, a tendência do mundo de hoje é diferente da linguagem bíblica. A tendência do mundo de hoje é totalmente oposta, podemos dizer, porque tudo que foi feito para honrar é visto como desperdício, é visto como um nada, porque a cultura de honra lá fora é algo sem valor. Não existe valor. Porém, para os que estão em Cristo Jesus, com a base na palavra do Senhor, como cristão, como servo de Deus, como crentes em Jesus, isso deve ser feito de maneira consciente, para que você possa honrar em tudo. Nós devemos fazer desta forma, e todos sabem que o contrário desse reconhecimento ou da honra é exatamente o que? Quem sabe o que é o contrário de honra? É só pôr um D e um E na frente. O que é? Eu não ouvi. Desonra é o contrário de honra, a desonra. E nós devemos policiar o tempo todo. Essa é a parte difícil, porque precisamos estar ali policiando para não cometermos erro, pois a desonra é algo sutil. Alguém já viu iniciar uma ferrugem? Quando você viu, ela já começou. Você já viu uma traça começar a comer uma roupa? Não. Quando você vê, já tem um buraco lá, já iniciou. A desonra é da mesma forma. Ela começa assim, ela chega com sutileza, ninguém percebe o quanto ela é sutil. E o grande perigo é habituar, fala assim, o grande perigo é habituar, viver em constante desonra. Esse é o perigo. Praticando uma vida de desonra. A nossa caminhada, ou a caminhada do homem, da humanidade, querendo dizer, é uma caminhada de desonra a quem? Diga assim: a Deus.
O ser humano desonra a família. O ser humano desonra o marido, a esposa. A desonra nos filhos. A desonra na igreja. A desonra com guias, com pastores. A desonra com líderes. E vai assim, meus irmãos. A desonra com obreiros. E aí segue até lá fora. Na empresa, o patrão também. Você não honra. Há uma desonra. Desonra por todos os lados. Até os amigos caem nesta coisa. Mas, meus irmãos, vai desencadeando uma lista, porque eu dei aqui uma lista pequena, mas vai desencadeando uma lista enorme, uma lista sem fim, e isso se torna tão grave e passa a fazer parte da vida do ser humano. E isso é um perigo. Provavelmente não se lembra quando iniciou. Eu não disse sobre a questão da ferrugem. Eu não disse sobre a questão da traça. Inicia, mas ninguém vê. Talvez não se lembra. Por quê? Diga assim: porque a consciência já predeterminou em sua mente. Já está predeterminado. Já virou um modo de vida. Já virou algo que, não, isso faz parte. Isso é assim mesmo. Mas não é assim, diga assim, não é assim. O que Deus nos ensina. Deus nos ensina diferente. Deus, com a sua proposta infinita e misericórdia, nos ensina diferente. Talvez o texto de Romanos, capítulo 13, verso 7, não tenha sido tão bem interpretado. E o que está escrito lá? Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem temor? Temor. Agora, a quem honra? Honra. Talvez esse texto foi mal interpretado no seguinte: o que devemos dar como honra? Será que é somente a quem tem honra? Analise para você ver. Pense um pouquinho. Será que eu preciso honrar somente quem tem honra? Porque dá a impressão de que o texto está falando isso. E não é só isso. Não é isso. O que se vê por aí, meus irmãos, é o seguinte: o mundo nos ensina. Porque o mundo, eu falo que ele nos ensina porque ele insiste. Todo dia ele tenta nos usurpar, tenta mudar a mente. Mas nós temos a mente de Cristo. Mas o mundo ensina que honrar é dar privilégios. Honrar é dar privilégios para alguns e outros não. É fazer para alguns e para outros não. Ou seja, inverter, é uma inversão de valores. Agora, não se honra alguns e outros não. Diga assim: eu não posso honrar algumas pessoas e outras não. Não posso. Porque a honra não pode se basear somente em quem a pessoa é ou faz. Por exemplo, eu honro o médico formado, só porque ele é formado e tal, eu chego lá, honro ele. Aí chega lá no posto de gasolina, está lá o frentista, e aí
a desonra. Não, esse aí eu não preciso honrar. Agora, se chega diante do juiz, aí é o doutor, né? Tenta entrar lá sem calça para você ver. Tenta entrar lá com camisa regata para você ver se entra. Não entra. Mas por causa disso, foi colocado na mente de alguém que honra é dar privilégio para quem somente tem essa honra. E não é isso. Se a mãe fala, os filhos honram imediatamente. Chega lá de prontidão. Agora, se o pai for um alcoólatra, se o pai for alguém que usa drogas, esse não devo honrar? Fica a pergunta. Agora, amados, o erro de alguém não me dá permissão para desonrar. Diga aí, o erro de alguém não me permite desonrar. A honra não pode partir, meus irmãos, apenas de um ponto de vista qualquer e lógico. Não pode. Não pode ser assim. Não pode acontecer assim, porque a Bíblia fala sobre isso em 1 Samuel. Está lembrado do texto em que diz sobre Ana? Ana clamava ao Senhor, e um dia o sacerdote que existia naquele tempo, naquele lugar, se chamava o sacerdote Eli, viu Ana clamando. Os irmãos sabem desse texto. Ela estava orando. Eli achou que Ana estava o quê? Embriagada. Achou que ela tinha bebido todas e agora estava lá balbuciando os lábios. Essa mulher é louca. Que coisa está acontecendo? Porque a Ana só movimentava os lábios. Agora o sacerdote Eli pensou: está louca, se embriagou. O que essa mulher quer? O problema é o seguinte, meus irmãos: Eli é que estava mal. Quem estava em decadência era Eli, um sacerdote decaído, um sacerdote sem respeito. Porém, Ana fez uma coisa que nós precisamos estar atentos e fazer como ela. Diga assim: Ana honrou aquele homem decaído, sem moral, irresponsável, sim, Eli. Sem respeito, sim, Eli. Quando Ana honrou, o texto vai dizer que ela recebeu a bênção. Simples. Está escrito assim, ó. Ele disse, depois que ele viu aquela cena e ela contou para ele o que ela desejava, ele disse assim: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhes fizeste. E os irmãos sabem o que aconteceu meses depois. Primeiro começou, né, a barriga a crescer de Ana, e o que ela mais pedia era o quê? O que mais ela pedia era o quê? Qual foi a atitude de Ana? Honra. Ela honrou. Independente de quem seja, independente de quem é, eu e você precisamos honrar. A honra deve vir, diga assim, a honra deve vir muito antes do mérito. Muito antes. Não, a honra vem antes de qualquer mérito que você tenha ou que alguém tenha.
Diga assim, por quê, pastor? Diga assim, Jesus me honrou. Quer motivo maior que esse? Jesus me honrou. Por que Jesus me honrou? Você lembra da sua condição? Como era? Quem lembra da sua condição? Para quem já viveu lá no mundo e agora conheceu o Senhor e tem a mente de Cristo, pode voltar através da sua memória, você vai lembrar quem você era. A minha condição, segundo a Bíblia, a minha condição, segundo a Bíblia, era sujo no lamaçal de pecado. Sujo num lamaçal de pecado. O que isso significa? Devo ser, diga assim, eu devo ser como Jesus. Honre mesmo sem mérito. Pode dar um glória a Deus aí para não ficar tão silencioso. Aleluia. Essa é a oportunidade. Tem gente que ora assim: Senhor Jesus, me ensina a honrar, me ensine a amar, me ensine isso, me ensine aquilo. Sabe como que Deus vai ensinar? Te dando oportunidade para fazer. Me ensine a amar, Deus vai te dar a oportunidade para amar. É assim que Deus ensina. Me ensine a honrar, Ele vai te dar a oportunidade para você honrar. E se passar, tem jeito de voltar? Não tem como. Então a cultura terrena ensina: por que vou honrar quem não me honra? Essa é a mente, a cultura do ser humano. Por que vou honrar quem me distrata? Por que vou honrar quem não me favorece? E nós não podemos ser assim. Diga assim, por quê, pastor? Você mesmo vai responder: porque eu tenho a mente de Cristo. Honra não é uma fraqueza. Para muita gente, irmãos, a honra é fraqueza. Que isso? Para com isso. Agora, lá em Gálatas, vai dizer algo que outro dia eu disse aqui e vou tornar a dizer. Gálatas 6, capítulo 6, verso 9, vai dizer assim, ó: e não nos cansemos de fazer o quê? O bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Isso significa que eu posso me cansar de fazer o bem. Pode acontecer de eu me cansar, e a Bíblia está nos ensinando: mesmo se você cansar, não se canse, continue executando a ação positiva, honrando com o bem. É isso. Romanos capítulo 12, verso 10, vai falar assim, ó: dedique-se aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. O texto está falando de preferência. Dar honra a quem? Aos outros. Diga assim: dar honra a quem? Aos outros. É simples. Mas, meus irmãos, a honra, ela então, eu passo a observar que ela fala mais sobre eu mesmo do que qualquer outra coisa. A honra fala mais, diga assim: a honra fala muito mais sobre eu. Por quê? Porque eu decido, porque eu escolho, porque eu dou a iniciativa por onde começar, honrando ou desonrando. O que fazer? O crente sempre honrando. Nunca se esqueça. Para ficar firmado na tua mente, diga assim:
Desonra é o padrão do mundo. Honra é o padrão de Deus. Vamos repetir? Desonra é o padrão do mundo. A honra é o padrão de Deus. E nós precisamos fazer isso constantemente. Veja o perigo. A desonra, meus irmãos, ela atrai maldições para a nossa vida. Tem gente que não acredita nisso. Eu estou um pouco ligando para isso, se você acredita ou não, porque a conta chega, e aí eu quero ver se vai acreditar ou não. Ela chega. A desonra atrai maldição. Diga assim: agora a honra atrai o favor de Deus. Nós precisamos honrar. Provérbios vai dizer que aquele que paga o bem com o mal, não sairá o mal da sua casa, da sua vida. Olha só, aquele que paga o bem com o mal, a maldição, o mal não sai da sua casa. Aí a pessoa ora, Jesus me dá, Jesus é isso, Jesus eu preciso, Jesus eu quero casa, Jesus eu quero isso, Jesus eu quero, mas ele vive desonrando. O que vai acontecer? O mal está dentro da casa. A bênção vai entrar? Não entra, irmão. Impossível. Porque a maior bênção, sem mérito, Jesus já fez. Nós não merecíamos, e Ele já fez. Agora aquilo que Ele tem para nós vai depender da própria semente, que é o planto. Diga assim: eu preciso alcançar muito mais a honra. Diga assim: eu preciso executar cada dia mais a honra. Simples, porque vai trazer bênção para a tua casa. Honre, meu irmão. Ah, não está merecendo não, pastor. Honre. Ah, não, estou cansado desse rapaz aí, sabe? Não, estou cansado dessa pessoa. Honre. Eu aprendi algo, e esses dias um pastor amigo meu me ligou alegre, porque Deus deu para ele uma igreja para dirigir. E eu falei 2 palavras para ele: ame ao Senhor Deus e decida amar o povo. Amar é decisão. Quando você decidir amar, Deus vai te honrar, independente de quem seja. Não tem um aqui nesta igreja que eu já não derramei lágrimas. Não tem um. E tem mais, de pessoas que passaram aqui. Está achando que eu não choro por aqueles que passaram por aqui? Sim, chora. Porque um dia eu vou prestar contas. E nesta prestação de contas, o que vai estar em jogo também vai ser: você amou o Marco Aurélio? Você decidiu amar? Você amou mesmo? Então, meus irmãos, que você possa entender que a honra é a cultura dos céus. Honrar é a cultura do céu. Então traga a cultura do céu e jogue ela para a humanidade. Exale ela para a humanidade. Diga assim: eu vou honrar
muito mais do que eu já honro. Semana da honra, você vai honrar a tua família, viu? Você pode honrar orando por ele, você vai honrar olhando nos olhos dele, dizendo eu te amo, viu? E assim vai. Não é difícil não. Jesus fez. Nós somos cópia de quem? De Jesus. Então nós podemos fazer. Que as palmas glorifiquem o nome de Jesus.